Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. No ar, boa tarde a todos, mais uma ótima semana para todos e uma terça-feira especial com mais um programa aqui, Operação Saúde, dentro da plataforma Conexão 013. Então vamos para mais um programa aí, a gente hoje trazendo convidados renomados e para engrandecer ainda mais a nossa bancada com temas super relevantes e bem bacanas aí da gente discutir. Ao meu lado tenho como sócia da bancada aqui, Rosicler Costa, publicitária, atleta, Iron Mãe, né? Rose, bem-vinda aí, obrigado pela presença. Obrigada, Dr. Lucas. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui novamente nesse programa riquíssimo de informação. Boa tarde a todos. Tenho também nosso convidado especial hoje, pela primeira vez no programa aí, Dr. Vitor Pacheco, ortopedista, uma visão muito bacana aí da medicina, dentro do que a medicina pode fazer de mais atual, de mais moderno aí, nessa área da ortopedia, né? Bem-vindo, Vitor, obrigado pela presença aí. Boa tarde, eu que agradeço o convite, vamos bater um papo bacana, né? Dois amigos pessoais, né? E os dois já foram meus pacientes, então se eu fui convidado é porque deu certo o tratamento. Eu agradeço a oportunidade. Temos também remotamente aí a presença da nossa doutora psiquiatra, doutora Natália Quireza. Obrigado, Natália, mais uma vez pela honra da tua presença aí e muito boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui preparada para mais um programa com muita informação. E sempre bom estar com vocês aqui. Esse será animado. Maravilha. Eu queria começar o programa de hoje aí, a gente já tocando direto ao ponto de interesse, que seria relatar um pouco aí da visão mais moderna da medicina frente aos tratamentos, não só o tratamento alvo, objetivo, como os tratamentos coadjuvantes que podem dar suporte aí. Isso já foi muito falado nos programas anteriores com relação ao Covid, pandemia, chikungunya, dengue, né? A gente tem abordagens terapêuticas alvo e tem as abordagens coadjuvantes que podem dar bastante suporte para os pacientes, tanto no intra quanto no pós-quadro clínico. Aí. E dentro dessa questão a gente explora sempre o que a medicina tem de mais moderno nas outras áreas. Eu queria começar com o nosso convidado aqui, Dr. Vitor, te perguntando a respeito, no caso da ortopedia aí, o que a gente tem hoje de técnicas mais modernas, que são menos invasivas, né? Porque tradicionalmente a gente costumava observar na ortopedia muitas intervenções cirúrgicas, né? Tratamentos um pouco mais agressivos, entre aspas, mas que depois predispunham quadros de alguns problemas crônicos, né? Como que é vista essa questão hoje em dia, Vitor? Isso é um tema cada vez mais relevante nos congressos e no meio ortopédico em si, da gente mudar um pouquinho essa visão, essa abordagem, de começar a tratar o paciente, né, e deixar de tratar o exame. Isso é uma lição que a gente vem aprendendo com o tempo e com os próprios resultados, né? Antes
até alguns poucos anos atrás, tinha muito conceito de pegou o exame, o paciente tem X diagnóstico, o tratamento é Y. E assim como as outras áreas da medicina, a ortopedia também está caminhando para uma medicina mais personalizada, uma medicina mais individualizada, de começar a olhar mais para o paciente e olhar menos para o exame, né? Dos últimos anos para cá, são vários e vários os artigos e estudos mostrando pacientes com exames alterados e pessoas completamente assintomáticas, né? Isso é muito comum. É comum você pegar pessoas, por exemplo, que têm uma dor no joelho direito só, e você faz os exames e o joelho esquerdo é exatamente igual, às vezes é até pior do que o direito. Então a primeira coisa que a gente está migrando agora, né, dos últimos anos, é começar a tratar o paciente, não tratar o exame, né? Então é entender melhor a queixa, tentar abordar melhor os fatores de risco envolvidos, né? A gente agora tem uma dimensão melhor da importância da nutrição, dos hábitos de vida, da alimentação, né? A gente é de uma medicina pós-genômica, então a gente sabe da epigenética, né? Os fatores ambientais, o quanto que isso influencia para uma pessoa. De jeito nenhum as cirurgias vão deixar de ser feitas, as cirurgias elas têm um papel importante, né? Várias delas com excelentes resultados, mas tem que entender que nem todo paciente é candidato para cirurgia, nem todos precisam de cirurgia, e mesmo os que têm indicação cirúrgica, às vezes não estão no melhor momento da cirurgia. Então, tem vários procedimentos pouco invasivos que ajudam a preparar aquele paciente para a cirurgia. E aí a gente conta com os outros colegas, né, a medicina esportiva, a psiquiatria, a endocrinologia, para ajudar o paciente a encarar melhor, a preparar para uma cirurgia. Porque às vezes ele precisa controlar uma diabetes, ganhar musculatura, ou perder peso, ou ter um ambiente familiar mais favorável, ou controlar uma ansiedade, uma depressão. Então a gente tira a dor, melhora um pouco a função dele, prepara para uma cirurgia, né? Uma cirurgia eletiva é aquela que os benefícios têm que ser melhores do que os riscos. Então, ter uma equipe multidisciplinar apropriada para isso melhora muito. E aí a gente tem vários procedimentos pouco invasivos para controlar a dor, né? Infiltrações, bloqueios, radiofrequência, ácido hialurônico. Aí hoje em dia já tem ozônio surgindo, as terapias biológicas com terapias celulares, plasma rico em plaquetas. Aí tem terapias que são tidas experimentais, mas isso está fluindo, porque aí você prepara o paciente, né, para o momento ideal da cirurgia, e muitos acabam até se livrando da cirurgia, porque aí melhora a cabeça, melhora o físico, melhora o metabolismo, e aí às vezes a dor até deixa de ser um problema para ele. Bacana. Você sabe que, na realidade, o médico ele tem o histórico de ser sempre o pior paciente, né? Eu, na ocasião, tive um cisto sinovial no pulso, né? Para quem não sabe, é uma bolinha com conteúdo líquido na maior parte das vezes, né? E ele faz uma compressão nas estruturas do punho. Então, procurei o Vitor na ocasião e... É que você é 2 em 1, você é médico e atleta, são os 2 piores pacientes, né? E homens, são os 3 piores pacientes em um. Então eu já levei 2 problemáticas para ele, né? Primeiro eu falei, não adianta me pedir exame que eu não vou fazer. E depois não vai me deixar sem treinar, que eu também não vou ficar sem treinar, né? Mas para minha surpresa, a intervenção que ele propôs foi uma abordagem bem fora daquilo que eu identificava como um padrão tradicional do atendimento ortopédico, né? Ele propôs a retirada do cisto, depois a terapia com ondas de choque para romper definitivamente a cápsula do cisto. A gente fez uma infiltração com ozônio, né? Então eu achei muito bacana essa abordagem. Queria te perguntar, Rose, no teu caso, que você também já teve uma experiência semelhante, no caso foi uma patologia de joelho aí, o que você observou dessa visão mais moderna, essa atuação
mais holística, mais ampla de enxergar o paciente como um todo e não só aquele ponto específico do problema, né? Você também notou essa diferença? Bom, primeiro que eu sempre fui muito fã de tecnologia. Eu acho que a tecnologia versus medicina, ela veio aí, não tem nem o que questionar, veio para ficar e está descobrindo muitas coisas, né? Muitos recursos, muitos tratamentos. Então, acho que essa questão já, para mim, já está mais do que esclarecida, né? É claro que a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais aberta para aceitar isso, porque para muita gente, eu vou falar que é infelizmente, mas para muita gente tudo isso é novidade. Então eu lembro quando eu comecei, assim, eu faço esporte há muitos anos, então como tudo que é material, assim como o nosso corpo vai sofrendo as degradações da idade, do tempo, do exercício, né? Então, eu, como faço esporte há muitos anos, óbvio, comigo não poderia ser diferente, né? Então, falando em especial desse meu problema no joelho, até o Dr. Vitor está aqui para não me deixar mentir, tenho um quadro muito mais acentuado no meu joelho esquerdo do que no direito. Aí você vai falar, por quê, né? O esquerdo sofre mais do que o direito. Com certeza foram movimentos repetitivos de anos e anos talvez errados, ou aquela diferença que a gente tem de um lado para o outro. Mas enfim, o quadro se agravou mais no esquerdo. Então eu tenho artrite, artrose, condromalácia, tudo que a gente possa imaginar nesse joelho, né? E até na época procurei, quando tava não é só você, viu, Lucas? Eu também fui procurar o Dr. Vitor assim, quando eu já estava num estágio bem punk. E aí foi quando eu fui apresentada por ele a esses novos tratamentos. Porque se para mim, há 3 anos atrás, era novidade, né? Hoje, infelizmente, tem muita gente que ainda não conhece. Eu falo porque às vezes eu converso com amigas que são praticantes de atividade física, nem atletas são, e falam, nossa, eu não sabia que isso existia, né? Então, eu aceitei esse tratamento. Na época, a gente realmente fugiu da cirurgia e fomos fazer o ácido hialurônico, o ozônio, a ozonioterapia. Não que eles resolveram o problema, até porque esses tipos de problema não se resolvem, né? Não tem, acho que só colocando lá um joelho de titânio, mas mesmo assim, outros problemas vão ser acarretados aí com o tempo. Então eu sou super a favor e ainda sou mais a favor de um outro detalhe, que é justamente tratar o paciente como uma pessoa num contexto geral, com vários fatores, na qual a cabeça influencia, a alimentação desencadeia muitos quadros clínicos inflamatórios, o que vai com certeza o nosso organismo absorver aquilo e a gente tem que ir em busca desses tratamentos. Então, assim, eu sou mega a favor, eu acho que isso tinha que se estender mais para um tratamento público, para um SUS, e não ser apenas restrito a quem tem, de repente, o alcance, né, conhece um médico que faz isso, mas a gente tem sim tratar isso num contexto geral, sou super a favor. Muito legal, tá vendo? Você depoimento agora, todo mundo deu. Eu também quero dar meu depoimento, eu também tenho um ciclo na região do punho, aqui eu não sei nem se dá para ver, ó, e eu também tratei com ozônio, porque o Vitor trabalha com meu marido, que também é ortopedista, e o Vitor é uma daquelas pessoas que a gente conhece muito virtualmente, conhece por nome, mas não se conhece pessoalmente. E foi um tratamento que deu certo, para mim melhorou muito a dor, e para mim foi o fundamental, porque eu estava com prejuízo já na função, né? Eu preciso muito, imagino, punho direito, eu escrevo bastante, uso bastante computador, e aí meu marido também começou a fazer a aplicação de ozônio e deu certo. Eu agora recomendo bastante também, que aconteceu comigo. Então foi um tratamento que eu achei sensacional. Ô, Natália, antes da gente voltar com o Vitor aqui e explorar um pouco mais o que ele tem aí para falar para a gente aí dessas técnicas mais avançadas, mais modernas,
Eu queria aproveitar e te perguntar também, dentro da tua área aí da psiquiatria, como que você tem visto essa abordagem um pouco mais nova? E a gente vê que é uma briga entre a própria escola médica da classe mais acadêmica, daqueles que têm a visão mais moderna, hoje ditos por muito aí da medicina integrativa, né? O que você tem a dizer, quais as observâncias, né? E até que ponto a gente consegue fazer um filtro adequado do que vale a pena usar frente ao paciente, o que é ainda algo experimental, o que a gente pode evitar de problemas de uma técnica mais antiga. Como que você enxerga essa questão? Existe vários ramos da psiquiatria, e agora já se fala muito em psiquiatria nutricional, psiquiatria holística ou integrativa, né? Alguns gostam que chama de holística ou de medicina integrativa, psiquiatria integrativa. Na verdade, a minha especialidade já é uma especialidade que tem uma visão bem holística sobre o paciente, assim. Então, a gente costuma falar que a minha especialidade é o ser humano. Então, ninguém sai de uma consulta comigo que eu não saiba a profissão, que eu não saiba estado civil, que eu não saiba bastante itens da vida da pessoa que muitas vezes não são questionadas por algum médico com alguma especialidade e que às vezes só é examinado tal sistema ou tal órgão. Então, já é uma especialidade que a gente questiona coisas que vão além de sinais e sintomas específicos de algum sistema do nosso corpo. Então, assim, realmente existem essas vertentes, existem ramos da psiquiatria, e a questão genética, dependendo do local onde você está atendendo e do acesso que você tem a alguns exames, a algumas situações, você consegue traçar algumas estratégias de tratamento e de prevenção. Isso é muito importante. Há uns 10 anos atrás, eu assisti uma palestra que falava que o palestrante falava que daqui 20 anos as pessoas vão já entrar dentro de festas, já sabendo o seu DNA, para saber se elas podem beber ou usar tal droga, se isso vai ser um benefício ou um malefício, se aquilo vai causar um surto psicótico nela ou não, tudo pensando em genética, em DNA, né, em genes que têm na pessoa ou não. Então, assim, e aí quando você associa isso à nutrição e mais um monte de outras coisas que nós temos disponíveis, você consegue um resultado muito bom. É óbvio que, assim, falando, né, no que a gente vê no dia a dia, às vezes eu recebo um paciente que está numa situação que a gente primeiro tem que melhorar aquela situação para depois pensar numa manutenção e numa prevenção a outras situações. Então, a gente tem que verificar tudo isso, né? A disponibilidade do paciente, o jeito que o paciente está naquele momento, mas, sem dúvidas, é uma medicina que eu quero fazer, que eu estudo para isso, e que desejando sempre melhor qualidade de vida e o melhor para o paciente. Eu sempre costumo falar para os pacientes, né, que a medicina moderna hoje estuda muito o intestino, por exemplo. Dentro da minha área de atuação é algo que a gente costuma trabalhar. Inclusive, recentemente, acabei uma leitura e o título do livro é 10% humanos. Então, o autor afirma ali no livro que para cada célula do nosso corpo existem 10 bactérias e, logicamente, a maioria dessas bactérias está no trato gastrointestinal. Então, quanto melhor a microbiota, quanto mais saudável tiver essa flora bacteriana aí, mais a gente ganha capacitação na própria questão imunológica, absorção de nutrientes, trânsito intestinal, saúde psíquica, enfim, uma série de outros benefícios, né? E o ozônio, por exemplo, a gente tem visto aí um uso sistêmico dele também, no sentido de trabalhar toda essa microbiota aí, coisa que até então a medicina relutava um pouco em enxergar, né? Frente a essas questões, a gente tem o uso ortopédico também do ozônio, né? Com um tratamento um pouco mais pontual. E não só o ozônio. Quais são as terapias aí, as abordagens que a gente consegue ter? Porque, de repente, o que é o trauma? E a gente discutiu isso a semana passada com a doutora Natália, né? O atendimento psiquiátrico, a busca por uma consulta psiquiátrica, ela traz muitas vezes
um estigma já, que é uma forma de pré-conceito, né? E que limita um pouco o acesso das pessoas. Na parte da ortopedia a gente vê também assim, o médico vai me pedir exame, ou ele vai pedir para eu parar a minha atividade física, né? Ou então ele vai vir propor algo agressivo, uma cirurgia, ou vai mobilizar aquela articulação, né? E hoje a visão está totalmente diferente, né? É diferente. Primeiro tem alguns dogmas aí que a gente já está tentando tirar, né? Entre eles aquele de quem tem desgaste não pode fazer atividade física, só pode fazer hidroginástica, que tem que preservar a articulação. Isso aí é completamente fora da realidade atual, é exatamente o inverso, né? A gente precisa que tenha um fortalecimento, uma atividade física adequada. Dos usos ortopédicos, assim, começam justamente pelo sistêmico. Você comentou do intestino. São vários e vários artigos aí nos últimos 2-3 anos mostrando a influência da flora, né, da parte intestinal na fisiopatologia da osteoartrite, né, da artrose em si, que é uma das principais alterações ortopédicas. Hoje em dia as principais alterações que a gente trata na ortopedia, né, são as alterações de coluna, as tendinites crônicas, que não deviam nem ser chamadas de tendinites, que não é uma inflamação aguda, são tendinoses ou tendinopatias, que são desgastes mais crônicos, e os desgastes das articulações, que são as artroses, né? A gente conhece como artrose, mas também a nomenclatura tem mudado para osteoartrites, porque a gente sabe que esse desgaste, na verdade, ele gera um estado inflamatório na articulação. Então a abordagem é a abordagem de desinflamar o corpo. A mesma forma que você aborda aquelas inflamações sistêmicas, é a forma que a tendência mundial agora, atualizada, tenta abordar as articulações. É você melhorar o paciente, né? Não melhorar só o joelho, né? A gente não consegue tratar um joelho, a gente trata um organismo. Então, é alimentação, é atividade física, é combater tabagismo. Então, isso tudo, como a Natália falou, são coisas que a gente tem que perguntar. Né? Não adianta falar onde é a dor, quanto tempo começou e o que você já fez. Isso é uma consulta de 10, 15 anos atrás. Hoje em dia você tem que saber o que a pessoa come, quais medicações que ela toma, como que é a rotina dela, os hábitos de vida, como que ela dorme, né? Se ela se hidrata de maneira correta, ver a parte metabólica, hormonal. Todas essas alterações estão diretamente relacionadas com a fisiopatologia das alterações ortopédicas. Não sou eu que estou falando, isso tudo está documentado. Então, alterações de hormônios tireoidianos, alterações de hormônios sexuais, carências de vitamina B12, carência de vitamina D, carência de magnésio, de ômega 3, alimentação anti-inflamatória. Então, todas essas alterações estão diretamente relacionadas com essas alterações. Então, às vezes, os pacientes me procuram, primeira vez que me procurou, você me perguntou o que a gente tem de ferramentas. Então, primeira vez que me procurou, você é um paciente que está lá, obeso, diabético, tabagista, sedentário, tal, e me procurou porque ele quer fazer uma infiltração no joelho. Eu falo, calma, não ponha toda a responsabilidade do tratamento numa ampola, numa seringa e numa agulha. Né? A gente tem que ser tratado, mas tem que se tratar também. Então, eu sempre oriento, tudo bem, a gente pode fazer isso, mas tem que fazer a sua parte. Você tem que melhorar a alimentação, fazer atividade física, parar de fumar, procurar um médico para te ajudar na parte metabólica. E aí, né, multifatorial, aí a chance de melhorar aumenta bastante. Tem um colega, o Dr. André Félix, que é do Espírito Santo, que ele brinca que os tratamentos de dor crônica, ele divide como se fosse uma pizza. Ele fala que o paciente com dor crônica, com alterações ortopédicas, são 8 pedaços. Aí ele brinca, um pedaço é do ortopedista, um pedaço é do endócrino, um pedaço é do educador físico, um pedaço é do psiquiatra, e os outros 3, 4 pedaços é do paciente. Ele tem que fazer a parte dele, senão o tratamento nunca vai chegar no ápice dele, né? E aí a gente tem coisas que a gente pode intervir. A primeira coisa que a gente tem feito é uma melhora no diagnóstico. Tá? Porque, como eu falei, nem tudo que está no exame ali, no laudo da ressonância, é o que está causando dor no paciente. Se você pegar um laudo, por exemplo, um exame de ombro, né, puxando para o lado do Leandro, por exemplo, o marido da doutora Natália, que é especialista em ombro, e é um colega muito querido,
Se você pegar um laudo de ombro de qualquer pessoa acima de 35, 40 anos, vai ter tendinopatia, bursite, artrose, artrite, um monte de coisa. Nem tudo que está ali causa dor, né? Nem todas aquelas alterações precisam necessariamente ser tratadas. O joelho é a mesma coisa e na coluna, então, nem se fala. A coluna é a campeã. Tem muitas estruturas que podem ter alterações e poucas que são prováveis causas de dor que a gente identifica no exame físico. Então a gente evoluiu para um tipo de coisa chamado são os bloqueios diagnósticos. São diagnósticos e terapêuticos, né? Que basicamente o que a gente faz? A gente faz ou no hospital com um aparelho de raio-x dinâmico ou no próprio consultório como a gente fez com um aparelho de ultrassom. Examina a pessoa. Bom, eu acho que a principal hipótese da dor desse ombro é o tendão do supraespinhal, trazendo para o ombro. Mas o exame dele tem várias alterações. Eu ainda acho que é essa aqui, porque eu examinei e tal. O que a gente faz? Você vai com o aparelho de ultrassom, acha o tendão, vai com uma agulhinha, vai naquela região que você acha que é a causadora da dor, injeta ali meio ml de anestésico local. Ponto. Aquele anestésico ele só vai fazer efeito ali, não vai fazer efeito em nenhum outro lugar, que é um volume muito pequeno e foi injetado sob visualização direta, você viu. Espera 15 minutos, 20 minutos, reavalia o paciente. Melhorou a dor? Melhorou. Bom, ali é o seu foco do seu tratamento. Não melhorou a dor? Vai buscar a sua próxima causa. Então eu acho que pode ser articulação acromioclavicular. Vai lá, injeta meio ml. Então isso melhorou muito os tratamentos e melhorou muito a forma de abordar a dor. Na coluna, então, mais ainda. Porque antes, opera o disco, aí vai ver não era o disco que doía, era a articulação da faceta. Aí opera põe em pino, vai ver não era isso que doía, era um músculo que fica no glúteo. Então isso ajudou muito a gente melhorar nosso diagnóstico. Aí com um bom diagnóstico o tratamento fica muito mais fácil, né? E um bom fisioterapeuta, uma boa reabilitação, aí vai muito mais fácil. Aí tem, como você falou, o ozônio, tem o ácido hialurônico, que é uma espécie de um gel que a gente pode usar tanto em tendões quanto em articulações, que tem um efeito anti-inflamatório e de retardar a progressão das lesões. E tem a medicina agora, um passo acima, que são chamados ortobiológicos, que no mundo inteiro já está muito bem consolidado. No Brasil, a gente ainda está engatinhando, assim como o ozônio na medicina ainda está engatinhando. Em outras áreas, como a odontologia, já é regulamentado. Na medicina, a gente ainda tem um caráter experimental, então ainda tem alguns detalhes para poder ser utilizado. Eles ficaram muito famosos por causa dos atletas. A maioria dos grandes atletas, como o Dr. Lucas Jankowski, já fez, né? Neymar, Messi, Nadal, todos esses grandes atletas, a maioria já fez algum tipo de tratamentos, que são basicamente tratamentos com sangue do paciente, né? Com o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é o sangue do próprio paciente, que vai com um aparelho chamado centrífuga, você separa uma fração deles. Existem tratamentos que você usa a gordura do próprio paciente, faz uma mini lipoaspiração. Essa gordura ela é centrifugada ou ela é microprocessada em nanofragmentos. E a gordura é muito rica também em células-tronco. E existe um que é com célula-tronco, na verdade com sangue de medula óssea. Assim como as crianças com leucemia, por exemplo, fazem aqueles transplantes de medula óssea, a gente pode usar o sangue da medula óssea para alguns tratamentos. E aí, mais recentemente, agora tem banco de sangue de cordão umbilical, banco de dente de leite, aí as coisas aos poucos vão se desenvolvendo mais. Mas o mais importante ainda é os bons hábitos, né? O paciente se tratar e um bom diagnóstico, né? O hipertratamento é péssimo, você tratar coisa que não precisa é horrível. Existem dados de 2017, 2018 nos Estados Unidos, que 50% das cirurgias ortopédicas tinham pouco nível de evidência para terem sido feitas. Então, assim, é um dado muito alarmante. É alto, né? É muito alto. Eu queria jogar a Rose numa baita de uma fogueira aqui, mas antes, Rose, deixa eu só complementar o que o Dr. Vitor falou aqui. Eu acho que na área da psiquiatria, Natália, e ver se você concorda comigo ou não. Hoje a gente tem evidências de correlação sobre o que a gente acabou de falar aqui, de uma boa saúde intestinal e uma capacidade cognitiva melhor, né, afastada de alguns transtornos de ordem psiquiátrica,
a correta regulação do mineralograma, né? Então, vitaminas e minerais não só ajustadas, mas otimizadas, podendo retardar o desenvolvimento de algumas síndromes. O padrão sistêmico, né? Se está com muito conteúdo inflamatório, se não está. Hoje já existe uma abordagem prática da psiquiatria nesse sentido? Como que está sendo vista essa questão? Posso somar na sua pergunta? Pode, claro. Porque a gente é metido a tratar o paciente como um todo, né? Abordagem, por exemplo, de prescrição de melatonina, serotonina não, né? De ocitocina. Que são duas coisas que, na minha prática diária, assim, com pacientes com dor crônica e depressão, me espantaram muito, assim, os resultados no humor e na resposta. Não sei como que é a parte psiquiátrica lidando com essa medicina. Primeiro, falando da dor, a prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em pacientes com dor crônica é altíssimo. Inclusive, às vezes, né, o problema principal é o transtorno de humor, é um transtorno ansioso ou um transtorno misto, e a pessoa começa a fazer aquela migração de vários médicos, e aí pediu algum exame de imagem e descobriu alguma coisa que, às vezes, né, foi até um achado, e às vezes aquilo não é a causa específica da dor da pessoa. Então, as pessoas referem dores em locais, muitas vezes, que nem correspondem ao local onde a pessoa achou alguma coisa no exame. Então, existe essa questão de dor relacionada ao humor, que é importantíssima. Então, assim, a partir do momento que a gente vai fazer um procedimento por uma dor específica, então é muito importante a gente ter essa visão mesmo de como a pessoa está, porque às vezes ela vai e ela deposita tudo em cima daquele procedimento. Eu vou melhorar, minha vida vai mudar, eu não vou ter mais dor, eu vou ser feliz. Então, a gente tem que sim entender o que é aquilo que foi achado no exame, né? Que às vezes foi até um achado e nem caracteriza o motivo pelo qual ela tem tantas queixas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que visualizar, porque eu já atendi pessoas com muita dor e que, quando fizeram um tratamento para a depressão correto, melhoraram da dor. Mas era um tipo de dor diferente. A gente consegue, muitas vezes, perceber isso, e eu acho que o Vitor consegue fazer essa distinção do que é, igual ele falou até desse exame, né, que ele faz, exame não, de um teste, que às vezes a pessoa tem muitos problemas no ombro, por exemplo. A questão nutricional, a questão relacionada ao intestino, ela vem sendo cada vez mais esmiuçada, inclusive já tem interesse laboratório de prescrição de probióticos na psiquiatria, juntamente com as outras medicações. Esse é um fator muito controverso, é um tema controverso, porque a serotonina principal circulante, que é responsável pelo humor, ela é cerebral, e eles falam que a serotonina intestinal, ela não interfere tanto, porém, é mais um fator agravante. Então, ele não é fundamental para o aparecimento e desenvolvimento. Por exemplo, a pessoa pode ter um problema intestinal importante e ter e não ter um transtorno depressivo. E o contrário também pode acontecer, ela ter um transtorno depressivo e não ter questões intestinais importantes. Mas é sim um fator agravante que, se a pessoa tiver um transtorno depressivo e tiver questões intestinais associadas, tem que se tratar. Eu tenho pacientes que têm esse perfil de, às vezes, desestabilizar e aí ter uma questão relacionada ao intestino, e aí que tiveram melhora com prescrição de probióticos, com dieta específica, né, e com acompanhamento de um bom nutricionista. E sobre essas novas medicações, novas não, né, porque não são novas, mas a melatonina, ela é muito interessante para a regularidade de sono. Então, pessoas que têm transtorno do sono, ciclo vigília, aquelas pessoas que até dormem muitas vezes a quantidade de horas correta. Então, a pessoa às vezes só começa, ela tem um transtorno só do horário que ela inicia o sono e do horário que ela termina. Então, para regularizar o horário, a melatonina tem uma importância. Então, para isso, ela é muito boa, dá resultado, e dependendo da pessoa tem que usar.
tem alguns pacientes, tem autista também responde muito bem a melatonina para outras questões, porque melhora o sono, melhora o humor. A ocitocina na psiquiatria ainda não é muito utilizada, e eu tenho até curiosidade de saber em que momento que está, assim, às vezes prescreve no pós-parto para algumas alterações de humor específicas, mas agora para tratamento a longo prazo ainda não. Uma coisa que está sendo muito utilizada e muito estudada atualmente é a ketamina. É uma medicação que antigamente utilizavam só para indução de anestesia e que tem resultados interessantíssimos para melhora imediata. Dependendo do local, aqui no Brasil, só em São Paulo que tem, mas nos Estados Unidos, em alguns pronto-socorros que tem psiquiatra de plantão, se a pessoa chega com ideação suicida, eles fazem ketamina lá no paciente na hora essa questão do suicídio desaparece. É uma coisa impressionante. Mas aí a forma que está sendo prescrita, tudo isso está muito em fase de teste ainda. Tem alguns consultórios, clínicas em São Paulo, que a pessoa vai e toma ketamina de 21 em 21 dias, mas não é uma coisa que está muito expandida para a população. Você faz? Faço não para tratar depressão, mas é um efeito colateral bom, né? Eu faço o tratamento de dor crônica, neuropatia diabética, fibromialgia, e pacientes com quadro depressivo associado, eu faço um tratamento chamado bloqueio simpático venoso, né? Que é a associação de algumas drogas com anestésicos, vitaminas e tal, entre elas a ketamina. E realmente 100% dos pacientes falam que tem uma melhora do humor durante o tratamento. Assim, é uma das coisas que mais chama a atenção. Melhora do sono, melhora do humor, melhora da disposição. Saiu recentemente uma indicação, por exemplo, a gente categorizar as depressões e aí, por exemplo, qual a dosagem, o intervalo de tempo que vai ser feito naquela pessoa. Então, quando a gente tem alguma coisa mais palpável, é melhor, né, para a gente como médico, para a gente, né, fazer com segurança algo, mas realmente é animador. Sim. Você saber, né, porque às vezes é desanimador você pensar que uma pessoa ali está com ideação suicida, que você tem que internar, esperar o medicamento fazer efeito, ficar naquela supervisão. Então isso dá uma angústia muito ruim, essa espera. Uma coisa que eu aprendi na psiquiatria é ter paciência. E aí quando chega uma medicação que vem com esse propósito de a pessoa estar com uma ideação suicida fortíssima, está ali com aquele pensamento rígido, e que você aplica uma medicação e que aqui desaparece. Então, é revolucionário mesmo. Aí, existiam alguns bloqueios inicialmente para o uso da ketamina, mas agora já está bem estabelecido e essas normas de uso facilitou bastante. Ketamina, estou me candidatando a fazer qualquer teste experimental. Aí pode... Pega ele de cobaia. Bora, vamos. Saindo daqui a gente vai para o consultório. A dose é baixa, né? Pelo que eu entendi, é semelhante ao gás do riso aí, né? Nada a ver, né? Mas, vamos lá. Rose, o que eu queria te perguntar é o seguinte: dentro de tudo isso que a gente colocou e dessas intervenções super modernas, né? E assim, a gente vê, não é a questão de ser moderna, não, é a questão de ter a ótica mais abrangente sobre o paciente, como o Dr. Vitor colocou desde o início aí. Então, se você pensar no organismo de maneira sistêmica, holístico, amplo, onde as áreas se convergem, se confluem, né, no sentido de uma área conversar com a outra, e por muito tempo a gente viu essa rigidez na medicina. Pô, esse é um procedimento da plástica, não, esse é um procedimento do dermatologista, e fica aquela picuinha. E hoje a gente sabe que tem campo para todo mundo e as áreas de atuação, elas se misturam mesmo, né? E quem tem o entendimento mais amplo a fim de absorver essa sistemática da medicina hoje sai na frente, né? Hoje a gente vê as abordagens, por exemplo, tratamento com cannabis aí, sendo difundido e largamente utilizado para vários tipos de intervenção que transcendem várias áreas da medicina, né? Então eu acho que quem está à frente do conhecimento ganha espaço na medicina independente da área de atuação.
No caso de um atleta, por exemplo, e aí você foi um modelo para isso desde que a gente começou o trabalho lá quase que 10 anos atrás, né? Eu sei que houve uma necessidade de, em dado momento, você virou e falou, eu preciso de alguém que cuide da parte da fisioterapia, eu preciso de um olhar médico, eu preciso de um olhar nutricional sobre o meu organismo, mas é importante que as áreas se conversem, que façam uma interação, usem a mesma linguagem, né? E que eu possa absorver todos esses conhecimentos em prol de deixar o meu organismo da melhor maneira possível. Eu falo para muita gente, às vezes você está com um padrão metabólico inadequado, fora de ajuste, muitas vezes você querer andar 80 por hora com o teu carro em primeira marcha. Então vamos colocar combustível, vamos alicerçar as bases. E você é uma pessoa que desde que voltou para o esporte de alto rendimento foi buscar essas informações, né? E a gente vê que o atleta às vezes ele espera que as coisas venham até ele, e eu acho que quando ele toma consciência de que pode ir buscar isso de maneira antecipada, com profissionais de diversas áreas se convergindo, o atleta ganha muito com isso, né? Com certeza, eu já estava ficando aqui nervosa, porque você falou que você ia me colocar na fogueira. Eu falei, ai meu Deus, lá vem. Bom, brincadeira. Eu adorei esse comentário que você fez, Vitor, do médico que faz o lance da pizza, né? Divide aqueles pedaços para cada um. Falou em pizza. Comida, taurina, adora comer. Carboidrato do atleta. E você tocou num assunto, Lucas, que para mim é muito gratificante falar. Por quê? Porque assim, quando eu voltei pro esporte, realmente a gente se conhece quase há 10 anos aí, acho que eu sou fui uma das primeiras atletas assim do triatlon que você tratou, né? E eu tenho uma gratidão muito grande. Por quê? Eu acredito que nada na vida a gente faz sozinho. Começa daí, tá? Existem os méritos, ok. Porque a Rose conquistou isso. Legal, eu conquistei, eu tive coragem, eu fui lá e fiz. Só que por detrás dos bastidores, as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem, né? Então, eu fui uma pessoa que sempre levantei a bandeira desse formato de uma equipe multidisciplinar, né? Eu consegui montar a minha equipe em prol de um sonho que eu tinha. Então, meu sonho era ir para o Campeonato Mundial de Ironman do Havaí. Eu não sou atleta profissional, eu sou uma atleta amadora, na qual eu tenho um sonho. E eu reuni a minha equipe para poder me ajudar, me levar à conquista desse sonho. E foi muito legal, Lucas, porque assim, o patamar de um atleta profissional, ele esconde, né, como eu cheguei lá, o que eu fiz, porque para ele é aquela cartinha na manga, né? Pô, eu fiz aquilo, todo mundo vai me copiar, de repente vão pegar o meu lugar, enfim. E para mim, como uma atleta amadora, era muito prazeroso poder dizer para as pessoas o que eu fiz, como que eu fiz, com quem eu fiz. E eu criei realmente a minha equipe multidisciplinar, na qual eu tinha o Dr. Lucas como meu médico, a doutora Rosana como minha psicóloga, o Dr. Atef como meu fisioterapeuta e várias outras pessoas que estavam ali profissionalmente ou não profissionalmente, no caso minha família, que também fazia parte da minha equipe multidisciplinar, que estava ali pelo amor, né, a mim e aos meus sonhos, e eu montei aquela equipe. E o que eu mais fiquei, assim, além de surpresa, fiquei muito feliz, era de vocês, que na época não se conheciam, interagirem uns com os outros. Porque, me desculpa a minha sinceridade, mas, infelizmente, às vezes, o profissional, vamos falar em específico do profissional da área médica, da área da saúde, ele tem aquele conhecimento, aquela informação, e ele acha que não tem necessidade de compartilhar isso com outro colega, né? Então vocês foram super abertos comigo na época, e são até hoje,
ao ponto de falar, pegar um telefone, mandar uma mensagem e falar em específico da atleta, da paciente e da pessoa Rosicléia Costa. Então vocês colocaram o tempo e o conhecimento em prol de uma pessoa que precisava tratar os seus problemas em prol de um objetivo. E isso para mim repercutiu muito, né? As pessoas, os atletas, os praticantes de atividade física aqui de Santos, e eu pude perceber o quanto isso trouxe outras pessoas junto com essa mentalidade, né? Então, assim, a gente não faz nada sozinho, o paciente, como todos aqui, são categóricos em falar que a gente não deve ser tratado apenas com aquele problema, existem muitas coisas por detrás daquele problema que podem ter gerados e também rumo ao tratamento, então tratar o paciente como um todo. E eu sou grata demais, porque eu já estive em situações nas quais eu coloquei o meu futuro como atleta e como pessoa na mão de vocês, ao ponto de chegar de uma prova e falar, olha, daqui um mês eu tô indo para outra, e aí, vou, não vou? Então, aquela opinião de vocês que me conheciam puderam me ajudar a dar continuidade, a dar sequência, porque eu confiava, né? Então, assim, a confiança ela vem mão dupla, né? Tanto do paciente, pessoa, com o profissional, e também do profissional ter aquela certeza do que ele está falando, do que ele está tratando, do que ele conhece do paciente, falar, vai lá e faz, que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, essa troca de informação, ela é preciosa e justamente no fator equipe multidisciplinar, então, potencializa muito mais assim os nossos resultados. Bacana. Rose, vamos explorar um pouco mais essa questão aí, frente ao que a medicina pode ofertar hoje, não só ao paciente, ao atleta, enfim, as pessoas, né? E é o grande objetivo do programa, trazer as informações mais relevantes aí, o que a gente pode agregar em termos de informação. A gente vai para um intervalinho rápido aí, que já está meio estourado o tempo aí, e já a gente volta para fazer nossa etapa complementar e as considerações finais do programa. O que está na laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Agora sim, etapa, como diria no futebol, né, Vitor? Etapa complementar. Os acréscimos. Os acréscimos. Estamos de volta com mais Operação Saúde, bate-papo super proveitoso, a gente nem se deu conta do horário aí. E estávamos até então com a Rose Claire comentando aí os cuidados de saúde frente à sua equipe multidisciplinar. É interessante quando se busca esse tipo de conhecimento. E algo que eu lembro que me chamou a atenção na ocasião foi, olha, engraçado, porque hoje dentro dos clubes, né, frente às grandes equipes de diversas modalidades, ainda existe a briga de ofertar ao atleta um conhecimento multidisciplinar, né, interdisciplinar, mais do que isso, né, interdisciplinar, onde os profissionais possam interagir, né, e de repente me chega uma pessoa e fala, olha, eu não estou conseguindo tanto acesso, então eu resolvi buscar a minha equipe multidisciplinar, interdisciplinar e quero contar com a ajuda profissional de algumas pessoas, né? Você que atuou com a equipe do Santos frente ao futebol há muito tempo, Vitor, como é que era o acesso a isso? Eu trabalhei também um tempo na Portuguesa Santista e eu via que a dificuldade que eu tinha era levar o conhecimento aos atletas. Muitas vezes não queriam ouvir. Não, me fala o que tem que fazer, a gente faz e acabou. Não fica explicando muito. Né? Então, existe essa dificuldade também. Muitas vezes o atleta ele não é acessível a receber esse tipo de informação, né? E aí você quer passar um conhecimento de ponta, algo avançado que você pode fazer por ele para melhorar e tal, e você se enquadra em barreira nesse ponto, né? Como que é isso? Eu acho até que eu peguei uma fase melhor, viu? Porque eu trabalhei no Santos durante 4 anos, comecei na base e até o profissional. Então eu não tive muito problema nisso, porque no Santos eles têm a mesma qualidade de profissionais, tanto na base quanto no profissional. Então eles já vêm da base, já com nutricionista, com psicólogo, com um enfermeiro que é espetacular, que é o Marcão, com médicos, com fisioterapeutas, com fisiologistas. Então eles já vêm com essa noção da multidisciplinaridade. E está na moda um termo, e com as mídias sociais ficam mais na moda ainda, e isso chega no atleta, que é a questão do alto rendimento, do desempenho, do perfil, do mindset. Então, hoje eu acho que está até mais avançado, porque boa parte dos atletas profissionais, mesmo dentro de um clube de futebol, eles procuram até fora do clube ainda um tratamento ainda mais personalizado. Vários deles têm seus próprios personagens, né, fora, fisioterapeutas fora do clube também. Então, pelo menos lá no Santos, essa questão era muito tranquila de trabalhar, né? Eu dei sorte que peguei sempre departamentos médicos muito bons e trabalhando em conjunto muito bom, e fisiologistas, fisioterapeutas sensacionais, né? Principalmente, acho que no clube de profissional, o fisiologista e o fisioterapeuta, eles são os mais importantes do que o médico, tá? Porque o principal ali é evitar a lesão, né? E o educador físico, né, o preparador físico, o fisiologista e o fisioterapeuta, eles estão lá para isso e para reabilitar logo. A gente está ali, né, para tentar apagar o incêndio. E o fisioterapeuta tem uma outra questão muito boa, que ele está ali no dia a dia com o atleta. Então ele é aquele cara que conhece, sabe o nome do filho, o nome da esposa, o nome da mãe, sabe quando que o cara está dando migué, quando não dá. E às vezes o médico, né, tem 3 e cada dia às vezes está 1, nem tanto. Então a multidisciplinaridade no clube eu acho sensacional, e eu sempre brinco com um médico que quer entrar no esporte, eu falo, se você quiser hierarquizar o negócio, você vai se dar mal. Aprenda com os outros que estão lá muito mais tempo. Eu aprendi demais com do massageiro, do roupeiro, do fisioterapeuta, né? Porque são os caras que estão lá. Medicina de alto nível, essa de rendimento, não está no livro. Você sabe que não está no livro. E você falou um negócio que me chama a atenção também. Quando você fala do alto rendimento, alta performance, um mindset, né? Isso me remete a um quadro que, ao longo de quase 10 anos de consultório aí, eu brinco com as pessoas, né? Eu tô cada vez mais afastando o atleta e cada vez mais trazendo as pessoas comuns para perto de mim. Por quê? O atleta, muitas vezes, não é regra isso, mas na maioria das vezes, pela minha observância aí, é um cara que ele não está, às vezes, tão preocupado com saúde, ele está preocupado com o resultado, né?
E é um cara que, nessa busca por resultado, ele exige muito de você, né? E, em contrapartida, eu vi as pessoas comuns. Pô, tô treinando e eu quero melhorar a capacidade do meu treino. Bom, eu também quero. Quem que tá treinando que não quer melhorar o rendimento? A pessoa falava, eu queria perder um pouquinho de gordura e melhorar um pouco a massa magra. Eu pensava, eu também quero. Quem que tá treinando que não quer melhorar a composição corporal? Ou seja, resumidamente, a pessoa quer performar no treino, assim como um atleta. Mas, como é que a gente pensa em alta performance para um indivíduo desse? Tem que pensar também que ele vai depois trabalhar o dia todo e ele tem que produzir no trabalho dele. E ele tem que dar conta de casa, de filhos, ou seja, é uma rotina diária sobre performance. Mas eu acho que nós temos um maior exemplo de atleta na atualidade que ele mesmo vai mudar isso com um método próprio dele, que é o cara mais vitorioso da atualidade, um dos mais velhos, e que conseguiu unir isso da performance com a saúde, que é o marido da Gisele Bündchen, né, o Tom Brady. É um cara que tem uma alimentação super regrada, tem um mindset super regrado, pratica yoga, tem uma própria metodologia de tratamento, de treinamento, tem mais de 40 anos e está quebrando recorde atrás de recorde. Então, como a gente brinca que o exemplo arrasta, eu tenho certeza que ele vai mudar muitos paradigmas, já está mudando, inclusive, né? São vários atletas de alta performance praticando yoga. E se você falasse há 10 anos atrás, o pessoal ia rir da sua cara. Não, e é uma busca constante das pessoas em geral que a gente vê que, por exemplo, chega lá no consultório, olha, eu queria saber se está tudo em ordem, porque eu pratiquei atividade física a vida inteira porque me disseram que era bom. Eu como de tal maneira porque ao longo da minha vida achei que isso é o melhor a ser feito. Mas isso está de acordo com o que se entende como bom sobre o aspecto metabólico, hormonal, vitamina, mineral? Então, na realidade, hoje eu vejo que aumentou um pouco a preocupação das pessoas em ter um organismo funcionando da melhor maneira possível e buscar performance no seu dia a dia como um todo, né? Nesse sentido, queria estender a pergunta para você, Natália, e perguntar se alguém te procura com esse intuito também, de repente, olha, quero fazer um acompanhamento a longo prazo para, de repente, eu identificar algo que até agora eu não tenha identificado, ou de repente para prevenir algum sintoma ou algo que pode desencadear lá na frente. Existe esse trabalho preventivo dentro da psiquiatria? Como que você vê? Olha, Lucas, é difícil, porque a gente começa pelo preconceito e o estigma do psiquiatra. Então, a pessoa querer passar para o psiquiatra preventivamente não acontece, tá? Eu vou ser bem sincera, não acontece. O que às vezes, né, eu percebo que as pessoas muitas vezes querem melhorar, né? Às vezes a gente fala até em alguns outros termos, como inteligência emocional, porque de nada adianta uma pessoa que tem a parte fisiológica, digamos assim, excelente, né, que consegue ter excelentes resultados no treino, e que aí, dentro da situação que ela vai participar, se for um atleta com uma competição, se ela não tiver inteligência emocional para lidar com as situações adversas que ela vai passar. Muitas vezes, essas pessoas são acompanhadas, igual eu ouvi a Rose falando, inclusive eu achei muito legal o seu depoimento, Rose, que ela tinha uma psicóloga né, na equipe multidisciplinar que a acompanhava, e que eu acho que deu certo para a Rose, porque o objetivo de todos os profissionais que a acompanharam eram o mesmo. Então, assim, quando a pessoa tem o mesmo objetivo, que é o paciente. Então, quando todos nós temos o mesmo objetivo, sempre dá certo. Então, assim, o psicólogo, às vezes, exerce essa função de fortalecimento emocional, de você saber, muitas vezes, ajudar ali a melhorar os pontos que são, digamos, frágeis para você, melhorar e tentar ajustar ali algumas questões que são melhores. Então, vamos ali pegar algum adjetivo, a pessoa tem alguma qualidade, então ela se expressa bem, vamos então por esse lado, você fica mais ansioso,
quando acontece tal situação, então vamos evitar, ou então vamos tentar, né, achar recursos internos e estratégias para você ficar bem emocionalmente, para você conseguir concluir algo que você projetou, sei lá, se é um Ironman, se é uma competição, enfim. Então, essa parte emocional para o assunto que nós estamos falando, ela é fundamental, mas muitas vezes o profissional escolhido é o psicólogo. Tem psiquiatra, sim, que faz psicoterapia e que vai por esse lado, ou um psiquiatra que é psicanalista, mas é mais difícil, é mais comum, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com psicólogas que eu confio, com psicólogas infantis, com psicólogas que atendem mais idosos, com psicólogas que fazem terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, então, neuropsicólogas, então eu sei encaminhar quando a demanda do paciente é algum tipo de terapia específica. Então, esse acompanhamento, muitas vezes, de um fortalecimento emocional é com um psicólogo. Legal. Eu acho que a gente podia fazer um programa assim, para incluir a Natália dentro do triatlon, daí você dá uma assessoria para ela. O que você acha, Rose? Doutora Natália, obrigada. Tem uma outra coisa que eu não falei também. Quando eu ia na psicóloga, quando eu estava nessa fase de treino, até o meu marido foi na psicóloga também, porque ele precisava entender, primeiro ele precisava entender a minha loucura, né, para depois ele ser inserido dentro do contexto, porque como eu falei e eu sou a favor, a gente não faz nada sozinho, então eu precisava que ele entendesse os meus sonhos, os meus desejos, e ele aceitou. Ele também foi lá passar na psicóloga para poder entender toda aquela situação que para ele era novidade, né? Excelente, né? Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai chegando aí ao fim do nosso programa. Eu sei que a Natália tem compromisso aí também, o Vitor vai atender. E a gente vai encerrando o bloco aqui, mas eu queria fazer uma consideração final de cada um dos membros da nossa bancada aí. Então, Rose, vou começar contigo aí. Primeiramente, obrigado pela presença mais uma vez. Acho que a gente hoje pegou depoimentos aí. É difícil, né? A gente não fazia tempo que não abordava esse lado atleta da Rose, assim, nessa intensidade, né? Bem bacana aí transmitir pro pessoal essa experiência aí. Obrigado, viu, Rose? Eu que agradeço sempre. Para mim é muito gratificante estar aqui nesse programa, como eu sempre falo, eu não me canso de agradecer. Obrigada, doutor Vitor, por estar aqui hoje com a gente. Doutora Natália, sempre adoro essa área mais do psique, da mente. Sou fãzaça. E como você expôs agora, Lucas, eu tô com uns projetos novos, assim, porque eu acho que eu tenho muito a expor e ajudar as pessoas com as minhas histórias, com o meu conhecimento, com a minha vida, né? Porque as pessoas hoje, elas estão, sim, muito carentes de coragem, de ajuda, de apoio, daquele empurrãozinho. Então, eu que agradeço aí esse momento para expor um pouquinho dessa minha história, que você sabe que é muito vasta, mas é sempre bom poder enxergar essa ajuda para as pessoas. Obrigada. Obrigado, doutora Natália. Obrigado pela presença aí. Alguma consideração final a respeito do que a gente discutiu? Eu que agradeço, sempre muito bom, nossa terça-feira, meu evento social da terça-feira com você. Eu quero saber, Vitor, que dia que a Larissa vai participar. Eu adoro conversar com ela. A Larissa é a esposa do Vitor e ela é minha médica, eu confio bastante nesse casal, inclusive ela é a minha médica. Vou pedir para ela responder depois a sua pergunta. Mas o Vitor só não é meu médico porque o meu marido é ortopedista, mas a Larissa é a minha médica. Ela tem um ótimo médico. Tem, viu? Legal, obrigado, Natália. Doutor Vitor, primeira vez na bancada, mas o bate-papo foi super proveitoso aí, tenho certeza que todo mundo adorou, as informações relevantes, conteúdo sempre a fim de trazer informação.
Então fica estendido o convite aí para que você esteja conosco a partir de agora, que a gente deixa disponível a bancada não só para você, mas para a doutora Larissa também. Foi uma honra ter você com a gente aí. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu fico muito feliz de falar desses temas, né, aqui no canal, falar nas mídias sociais, no meu Instagram, uma coisa que eu falo bastante, porque são temas que, para nós médicos, não sou ensinado na faculdade, né? Eu não aprendi isso na faculdade, tenho certeza que você não, a doutora Natália também não. A gente não aprendeu isso na faculdade, isso é uma medicina que a gente teve que se atualizar e acompanhar. Alguns colegas, infelizmente, não acompanharam, mas a maioria, graças a Deus, tem acompanhado. Então, eu fico muito feliz de levar essas informações para o público em geral, educar as pessoas sobre isso, né? Porque é uma forma do público geral ter esse conhecimento. Por quê? É uma medicina muito personalizada. Então, às vezes, eu já vou estender para quem está assistindo e falar, poxa, mas o meu médico nunca me perguntou da minha alimentação, nunca perguntou como que eu durmo, nunca quis saber. Não é que ele não quis saber, é que às vezes tem algumas limitações que uma consulta no SUS ou uma consulta numa clínica ali pelo convênio, ele tem algumas limitações que ele não consegue, ele tem que ser um pouco mais objetivo mesmo. Essa medicina mais personalizada, né, mais abrangente, isso leva muito investimento, muito tempo, você precisa ter uma equipe grande, né? Você tem algumas coisas que dificulta, né? Para você ter um tempo, para você poder ligar para o fisioterapeuta da Rose e saber, Avelino, como é que ela está indo, ligar para o Lucas, olha, como que está, atender, fazer um bloqueio, reavaliar o paciente depois de 15, 20 minutos. Então, saber da alimentação, saber como dorme, isso demanda tempo. Isso é uma medicina muito personalizada. Então, quem estiver assistindo e ficar bravo, meu ortopedista nunca me perguntou isso. Calma, releve, tenha empatia com ele também, porque às vezes ali naqueles 15, 20 minutos que ele tem para conversar com você, ele precisa ser um pouco mais objetivo mesmo. Então, minha função também é que você saiba e assuma essa responsabilidade. Poxa, minha alimentação interfere. Deixa eu procurar então um nutricionista. Poxa, não estou dormindo bem. Deixa eu procurar ajuda, entendeu? Assuma o protagonismo no seu tratamento também, porque você é o maior interessado nisso, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Depois a gente vai ver programa que vem como que a gente vai correlacionar Covid com ortopedia, né? Tem o home office, todo mundo sentado e ganhando peso. Esse vai ser o desafio. Então, para vocês, web espectadores que ficaram ligados aí com a gente, que gostaram do programa, que mandaram críticas, sugestões, perguntas, a gente vai tentar responder a todos aí. Obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado à bancada. E terça-feira que vem, no mesmo horário aí, estaremos de volta com mais uma Operação Saúde. Grande abraço a todos.